Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui novamente, iniciando esse ano 2021 com as ATPCs da Diretoria Campinas Leste, nós do Núcleo Pedagógico, especialmente o Grupo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, iniciando aí esse momento de planejamento e desenvolvimento aí das nossas atividades nesse ano. Um beijo especial para a Viviane, nossa ex-PCNP de História, está no Moacir, que faça um ótimo trabalho por lá e que mande bastante material para os nossos momentos chamegos, tá bom? A gente deseja que essa gravação encontre vocês bem e que ela ofereça, né, suporte para o desenvolvimento do trabalho de vocês esse ano, que a gente entende que é bastante desafiador, tendo em vista aí esse ciclo que a gente está vivendo desde o ano passado, tá bom? Eu, a Eliana, e nós teremos participação especial também das PCNPs do Conviva, a Silvana e a Carolina. Logo mais elas vão se apresentar e apresentar o projeto que elas estão desenvolvendo aqui junto com esse programa, tá bom? Nesse primeiro momento, então, eu chamo a Eliana para fazer essa leitura inicial em voz alta para vocês. Pessoal, tudo bem? Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos, e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma idade para a gente se encontrar com a vida e viver apaixonadamente, e desfrutar tudo com toda a intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase duradoura em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança. E vestir-se com todas as cores e experimentar todos os sabores e entregar-se a todos os amores, sem preconceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente, e tem a duração do instante que passa. Mário Quintana. Mário Quintana, conhecido como poeta das coisas simples, ele foi um escritor modernista, foi jornalista e tradutor brasileiro, e é considerado um dos maiores poetas do século XX. Em 1980, ele recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, e no ano seguinte, o poeta recebeu o prêmio Jabuti de Personalidade Literária do Ano. Nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Viveu sua infância em sua cidade natal, de onde iniciou seus estudos na Escola Elementar Mista de Dona Mini Coutinho. Aos 13 anos, mudou-se para a capital do estado, Porto Alegre, e ali estudou no internato Colégio Militar de Porto Alegre. Desde a adolescência, Mário começou a escrever. Já na revista da escola, publicou os primeiros trabalhos. Durante meses, trabalhou na editora Livraria O Globo e chegou a trabalhar até na farmácia do pai. Mais tarde, ele atuou como jornalista e colaborador do Estado do Rio Grande, Diário de Notícias de Porto Alegre, Revista do Globo e Correio. Mas não foi só como jornalista que ele trabalhou, não. Ele também foi tradutor e chegou a traduzir muitas obras de escritores renomados, como Balzac, Virginia Woolf, Voltaire e entre outros. Em 1930, passou a morar no Rio de Janeiro, sendo voluntário do 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. Ficou na Cidade Maravilhosa somente 6 meses, retornando ao Rio Grande do Sul, onde permaneceu o resto de sua vida. Mário não casou e nem teve filhos. Viveu grande parte da sua vida em quartos de hotéis. O lugar onde morou cerca de 15 anos em Porto Alegre, chamado Hotel Majestic, é atualmente um centro cultural chamado Casa de Cultura Mário Quintana.
Mário Quintana faleceu em Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994, vítima de problemas cardíacos e respiratórios. Então é isso, gente. O momento certo de ser feliz está acontecendo, neste exato momento. E pensando nesse novo, de novo e de novo, né, de tentar isso no nosso momento presente, para sensibilização, né, esse momento de acolhimento com vocês, a gente vai passar um videozinho de uma professora muito reflexiva que pensa sobre a possibilidade de ser, da questão, na verdade, se tem um jeito certo de ouvir história. E aí ela traz a gente para pensar, né, da forma como a gente enxerga o mundo, dos modelos que a gente criou, com as bases e as expectativas, nossas ideias e valores, suposições, e o quanto que isso interfere na forma como a gente atua nas nossas aulas, por exemplo. Oi, eu sou Ana Flávia, eu sou professora, formadora de professores, e eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu bem no começo da minha carreira e que me fez pensar muito sobre como os modelos mentais que a gente tem impactam nas intervenções que a gente faz, nas decisões que a gente toma. E essa história aconteceu com uma turma de primeiro ano. Eu sempre gostei muito de ler e eu lia para as crianças, lia um livro em capítulos, e tinha um momento que a gente fazia uma roda de leitura todos os dias depois do intervalo, e eu lia coisas variadas e as crianças amavam esse momento porque era uma pausa depois do intervalo, a gente se acalmava, sentava todo mundo em roda, eles escutavam a leitura, a gente conversava sobre o que tinha acontecido naquela história, o que eles achavam que tinha sido interessante, tinham conversas ótimas. E eu tinha um aluno, impossível esquecer dele, que ele começava sentado, aí ele começava a se esticar para o lado, aí se esticava para o outro, e na hora que eu vi ele estava deitado no meio da roda. Eu continuava lendo, porque não ia atrapalhar a leitura por causa daquilo, mas depois da história eu falava, puxa, mas a gente tinha feito aquele combinado, que você precisava, né, olhar para a professora na hora da história, e você de novo deitou, e aquilo ia seguindo, né? Só que nas horas que a gente conversava sobre a história, ele trazia ideias ótimas, ele tinha escutado tudo, ele estava dentro da história. E isso aconteceu uma semana, 2 semanas, 3 semanas, teve um dia que ele falou assim para mim, sabe o que é, professora? Eu escuto melhor se eu estou deitado. E aí eu voltei para casa com aquilo, porque eu também gostava de ler deitada no sofá. E fiquei pensando, né, mas o que é que tem a ver de verdade eles estarem olhando para mim enquanto eu leio? Porque eles estão vivendo a história. Então, por que eu preciso mesmo que ele olhe para mim, que ele fique sentado olhando para mim? O que é importante na hora da leitura? E voltei, conversei com as crianças, falei, vamos tentar um outro jeito agora a roda. Cada um pode encontrar uma forma muito confortável de ficar para escutar a história. Só não pode conversar, eu fiz umas restrições que o professor sempre faz para que o negócio aconteça, mas encontre a posição mais confortável. E aí as crianças começaram a deitar, que nem esse meu aluno. E eles começaram a se organizar de uma outra forma. E as conversas sobre a história, no final, foram ficando cada vez melhores. E depois eu fiquei pensando sobre isso, né? Como a gente tem uma necessidade de controlar o corpo das crianças. Por que isso, né? E, assim, isso ficou na minha história anos depois, pensando sobre essa questão de modelos mentais, eu vi que eu tinha um modelo de que para as crianças poderem aproveitar uma situação, eles precisavam estar sentados, olhando para mim, paradinhos, o corpo neutro, né? Como se isso garantisse entrar na história, e não garantia, e pelo contrário, acho que devia atrapalhar alguns deles, né? Porque a criança vai cansando de ficar sentada naquela posição. Eu acho que é um caso que mostra muito como a gente coloca numa atividade algo que não é da atividade, porque numa atividade de leitura não tem nenhuma necessidade da gente controlar a postura das crianças. A gente às vezes chama algo de indisciplina, que não é indisciplina, na verdade é uma criança que está verdadeiramente buscando o sentido de estar naquela atividade, como era desse menino, né? Que devia ser um bom leitor em casa. E a maioria da sala preferia.
A nossa pauta de hoje, então, é as apresentações, né, essa acolhida. As meninas do Conviva vão se apresentar logo mais. Elas vão trazer também a importância do acolhimento. A gente vai falar um pouquinho do material de apoio, decorrente do currículo paulista e alinhado com o currículo, tanto dos anos finais como do ensino médio. A importância do planejamento, metodologia ativa e a possibilidade aí, a importância do ensino híbrido para esse momento que a gente está vivendo, e as ações exitosas de 2020, que é o nosso momento chamego, né? Então, muitas colaborações dos professores no final do ano passado, que nós registramos na nossa despedida, mas que a gente queria trazer novamente para dar um novo início aí para esse ano. A gente inicia agora com a fala das meninas, das PCNPs do Conviva. Elas vão se apresentar e trazer todo esse programa para vocês. Eu quero aqui cumprimentar a todos. Eu sou a Silvânia, PCNP do Conviva, e estou trabalhando junto com a Carolina, que é a nova PCNP do programa também. Eu quero aqui agradecer a Thalita, mais a Liana, por nos convidar a fazer parte dessa equipe, e agradecer a todos, porque nós já tivemos alguns contatos com alguns representantes da escola, e nós todos aqui nós estamos visando a melhoria da convivência e proteção escolar, que é o foco principal do Conviva, Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar. Nós temos os principais objetivos, que é estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento a equipes docentes e dirigentes no processo ensino-aprendizagem. Contribuir para um clima escolar positivo por meio do ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor. Nós passamos por esse período de pandemia e o Conviva, desde então, vem trazendo bastante informações para a questão do ambiente de aprendizagem colaborativo, nesse momento acolhedor que nós precisamos muito, e nós estamos aí recebendo bastante informações. Nós temos, através da SEDUC, todas as orientações para a saúde mental. Então, tudo isso visando, né, tanto no ensino remoto, tanto agora nessa acolhida que nós tivemos nessa semana que passamos, todo o acolhimento presencial. Então, tudo isso visando para um clima positivo na unidade escolar. Também contribuir para a melhoria dos indicadores de permanência do aproveitamento escolar. Então, o que quer dizer? Toda essa preocupação de saber como que estão os nossos alunos, isso tudo vai trazer uma melhoria desses indicadores, né? A gente pensa aí na evasão escolar dos alunos, então tudo isso é indicativo para a gente melhorar. Também promover a participação ativa da família na vida escolar dos estudantes na rede de ensino estadual. Nós temos acompanhado todas essas informações e muito se fala dessa participação da família na unidade escolar, porque nós acreditamos que quanto mais os representantes familiares estiverem presentes na escola, mais engajada a escola fica em participação com a família. E articular, fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar, com a aproximação do serviço de assistência à saúde mental. Nós acompanhamos aí todo agora esse retorno dos nossos alunos, sabemos que muitos estão aí com questões na saúde mental, tiveram algumas perdas, então é onde a unidade escolar, ela não trabalha sozinha, e é caso que nós vamos precisar encaminhar os nossos alunos para essa rede de proteção. Pode passar, Thalita, por favor? Então, vou falar também a importância de um ambiente escolar acolhedor. Ao promover um local saudável e aberto que acolhe e compreende o estudante em sua aprendizagem, a escola acolhedora não só garante ótimas condições de ensino e engajamento, como também cumpre o seu papel social. Então, a escola tem um papel
social muito importante na vida dos alunos, e não somente a equipe gestora, não somente os professores, mas a comunidade geral escolar na vida aí dos nossos alunos. Thalita, por gentileza. O acolhimento, o projeto de vida e a BNCC. A proposta é que, ao se conectar com os demais, o estudante reflita sobre si mesmo, seus sonhos, autoconhecimento e sua consciência social. Por isso, a prática do acolhimento atende diferentes competências previstas na BNCC, sobretudo as socioemocionais. Essas integram o modelo de ensino baseado na educação integral, propondo não só o desenvolvimento cognitivo, mas também das dimensões social e emocional. Por gentileza, próximo. Então, as competências socioemocionais. Em parceria com a SEDUC e também com o Instituto Ayrton Senna, foram aí desenvolvidas 5 macrocompetências e 17 competências, que são a abertura ao novo, que é a curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Então, essa curiosidade, para aprender, essa abertura ao novo, tudo isso é fundamental que seja trabalhado durante as aulas, com os nossos alunos, isso desde o início do ensino remoto, essa curiosidade para aprender. Nossos alunos tiveram, como também os professores, de passarem aí por um treinamento que, na verdade, foi uma coisa assim muito rápida. Na verdade, não teve nenhum treinamento. Nós tivemos que nos adaptar para essa abertura do novo. Muitos de nós tivemos as dificuldades, mas nós corremos atrás. E outros ainda foram além, começaram aí na imaginação criativa, fazendo vídeos, fazendo tudo para chamar a atenção dos nossos alunos, para tornar as aulas muito mais atrativas. E a macrocompetência também, resiliência emocional, que diz autoconfiança, tolerância ao estresse e tolerância à frustração. Então, essa resiliência emocional em nossos alunos, o que vai causar neles, Quais são os benefícios para que eles estejam mais assim abertos às diferenças, que eles tenham mais confiança em tudo o que eles estão fazendo, tolerância ao estresse na questão, às vezes, até na correria agora, no retorno do dia a dia, a questão do conflito que pode surgir na unidade escolar. Então, tudo isso trabalhando com os nossos alunos faz com que eles se sintam fortalecidos para dar continuidade e também trazendo a melhoria no ambiente escolar e no aprendizado deles. Engajamento com os outros, a competência, entusiasmo, assertividade e iniciativa social, como que estão o relacionamento entre eles. Também autogestão, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Quando nós falamos aqui da responsabilidade e a organização, como que nossos alunos estão retornando aí para a unidade escolar, e também todos nós trabalhamos isso, como nós estamos nos organizando para esse novo começo em nossas vidas. Também lembrando sempre dos alunos que estão aí trabalhando no ensino remoto. Também a macrocompetência, amabilidade, que o Conviva tem colocado foco muito nisso, na questão da empatia, respeito e confiança. A empatia de se colocar no lugar do outro, entendendo todos os problemas que um pode ter e apenas, às vezes, se colocar no lugar do outro, ouvindo com a escuta ativa. Por gentileza, Thalita, o próximo. E a prática do acolhimento, ela possibilita ter um termômetro das expectativas dos estudantes sobre o seu futuro. Projeto de vida, que muito se trabalha, nutrir conversas e compartilhamento sobre sonhos, gerar vínculos por meio do suporte pedagógico
e contato com o coletivo. Aprender a lidar com medos e frustrações, tornar um ambiente mais acolhedor e menos propício à prática do bullying. Então, quando nós estamos estudando aí sobre a melhoria do ambiente escolar, então nós estamos o quê? Fazendo ações preventivas à prática de bullying, à prática do cyberbullying, que muito se trabalhou também durante esse período aí que nós estamos da pandemia, e nós temos aí ações na EVAP, né, todas essas formações que foram passadas para a gente dar continuidade. Desenvolver o autoconhecimento também, que é muito importante para todos nós. O próximo, Thalita. Então, como podemos promover um ambiente acolhedor? Então, aqui nós colocamos algumas sugestões para a gente ter esse ambiente mais próximo. E quando a gente fala acolhedor, a gente pensa na questão dos alunos, nós pensamos na questão entre os funcionários, na questão de toda a comunidade escolar. Então, planeje para ouvir a comunidade escolar, a fim de identificar as vulnerabilidades e colher informações que ajudarão na melhoria do ambiente escolar. Então, o professor que está na sala de aula, e todos nós, como eu disse, nós todos somos Conviva, ele está ali, mas ele está a fim do quê? Ele está ministrando as suas aulas, mas ele está percebendo que algum aluno, às vezes, ele pode estar um pouco quieto, alguma situação está difícil naquele momento, então é momento de ouvir aquele aluno e colher todas as informações. Trabalhe debates de interesse da comunidade escolar, como que nós podemos trabalhar e dar continuidade ao que já foi trabalhado. Realmente abrir para que a comunidade venha dar sugestões. Porque quando a família está presente, como eu disse, ela se sente segura. Quando nós, da unidade escolar, quando nós todos, né, estamos prontos para ouvir essa família, todos começam a passar as sugestões e nos traz também muito aprendizado com isso. Incentive, inclui e participe a participação dos alunos por meio do Grêmio Estudantil, para discutir problemas, defender ideias e propor soluções. Nós sabemos que o Grêmio Estudantil, eles nos dão a voz da escola também, né? Nós precisamos dar voz a eles, para que eles passem ali, comecem a apresentar as suas ideias, comecem a apontar algumas coisas que talvez nós não percebemos, mas eles ali, inserido no corpo ali, totalmente com eles, entre eles começam a dialogar e começam a discutir situações que nos dão até a própria solução. Então, organize os espaços escolares e, se possível, crie um espaço exclusivo para receber os alunos na escuta ativa. Então, isso é muito importante na questão do espaço, que tenha o acolhimento, para que tenha aí essa escuta ativa, porque nossos alunos, eles vão falar situações que passaram durante essa pandemia, e que são coisas que podem vir coisas graves aí. Então, eu quero aqui reforçar a todos que estejam bem atentos e fazer o encaminhamento aí para a rede protetiva, porque lembro mais uma vez, e nós sabemos disso, a escola, ela não trabalha sozinha, né? Então, nós não podemos aí deixar de ouvir todos os nossos alunos. Então, isso é um breve relato aí do Conviva. Eu vou passar também para a Carolina, que nós trabalhamos em parceria, e ela vai falar de todas as ações que nós estamos planejando para esse ano, e nós contamos muito mesmo com o apoio de todos, e nos colocamos o quê? À disposição de todos. Eu passo a palavra para a Carol. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse vídeo encontre todos muito bem, ou dentro do possível. Eu sou a Carol, eu sou a outra PCNP do Conviva. Eu assumi o cargo a semana passada, desculpa, e
Eu e a Silvânia já sentamos aí, junto com a nossa coordenadora, a diretora Luciana, para a gente poder fazer um planejamento das nossas ações ao longo desse ano. E a gente começa aí com o primeiro ponto, que é o mapeamento da rede, que na semana passada nós já encaminhamos a circular com o formulário Conviva, que basicamente o que é esse formulário? É a gente conhecer vocês, no sentido do quê? De identificar essa rede protetiva, como cada escola está se aliando a esses órgãos que vão nos dar apoio, também entender quais foram as possibilidades de acolhimento que a escola realizou, e aí não só com os alunos, mas também com os professores e a equipe escolar. Também estabelecer um contato aí com o responsável em cada unidade escolar pelo Conviva, seja ele o vice ou o professor orientador de convivência. Aí, a partir desse levantamento, é uma forma da gente organizar o quê? As visitas nas escolas, as formações que iremos realizar, uma vez que também nesse formulário a gente está preocupada em compreender quais são as sugestões que a rede nos coloca, que curso que eu preciso fazer para poder melhorar o meu acolhimento na escola, que outras possibilidades de dinâmica possam ser construídas para a gente pensar nessa melhoria da convivência, inclusive na relação também dos professores com os alunos com os alunos. Aí, a segunda proposta, a gente pensar na elaboração de um campo do Conviva no site da diretoria, para que a gente possa ali reunir o material do Conviva. Eu preciso pegar um documento orientador de acolhimento, eu preciso pegar um documento que orienta o acolhimento específico para o EJA, por exemplo, ou da educação especial, ou relacionado ao Grêmio. Eu teria esse site da diretoria como uma forma de centralizar essas informações e facilitar o trabalho de vocês. A outra proposta é dessa reunião de materiais, é a gente também disponibilizar um portfólio de modelos e sugestões de dinâmicas e práticas de acolhimento. Aí, no caso, a elaboração desse portfólio não seria apenas exclusivo das possibilidades de dinâmicas e ações orientadas a partir daqui da diretoria, mas também a gente vai fazer um recolhimento dessas boas práticas na escola, de sugestões de dinâmicas, na visita que a gente realizou essa semana em algumas escolas, vimos que as escolas utilizaram os documentos orientadores encaminhados pela diretoria e pela Conviva São Paulo, e fizeram suas adaptações segundo a realidade da própria escola. E aí acabou surgindo coisas novas e muito interessantes. E aí a ideia é que a gente consiga fazer essa ponte, centralizar essas informações de modo que toda a rede tenha acesso. A outra proposta é a disponibilização de um material de apoio, orientação e informação, que aí seria elaborado aqui por nós, para a gente poder facilitar o trabalho de vocês. A gente também vai focar bastante na realização de formações para melhoria de convivência escolar, da prática do acolhimento e da escuta ativa, sempre pensando o quê? A convivência e a proteção dentro do ambiente escolar. Aí, essas formações serão, no primeiro momento, direcionadas para os vices e os professores orientadores de convivência, e aí, para no segundo momento, a gente também atingir os professores. Outro ponto, neste primeiro momento, iremos organizar reuniões quinzenalmente com os vices e os professores orientadores de convivência, para poder o quê? Neste primeiro momento, estabelecer o vínculo entre nós aqui, as PCNPs Convivas, com a equipe escolar que está responsável pelo Conviva, estreitar os laços, conhecer a realidade, estabelecer uma relação ali de segurança e confiança para que a gente possa trocar ideia, trazer os problemas e pensar soluções de maneira conjunta. Mas nós duas estamos aqui à disposição com o nosso e-mail, com o telefone, se precisar vir até a diretoria, seguindo os protocolos sanitários, a gente está disposta a conversar, ouvir
e ouvi também não só as sugestões, as dúvidas, os anseios e as angústias, uma vez que esse ano, além da pandemia, nós também estamos enfrentando toda essa reestruturação da rede com o ensino híbrido e também aí o novo ensino médio que está chegando. Por fim, que eu acho que é a parte que vai dar mais um sorriso, um respiro, uma alegria aí para a gente na rede, é a divulgação das boas práticas. Então, o professor fez uma atividade bacana na disciplina de projetos de vida, ou não, eu, professora de sociologia, fiz um processo de acolhimento nessa semana com meus alunos. Faça o registro, aí utilize a mídia que você acha interessante para a produção desse material e nos mande. A ideia é que a gente consiga divulgar isso para a rede, para que, não só como um exemplo de uma possibilidade de uma prática, para eu possa adaptá-la para a realidade da minha escola, mas eu também acredito que, ao olhar esse contexto mais amplo do que está acontecendo na rede, nos retira um pouco de talvez uma sensação de isolamento, de como fazer esse acolhimento, será que só eu tive dúvida, ou como isso pode ter sido esse processo ao longo dessa semana. E aí, uma ideia que a gente precisa reforçar, e não só reforçar, mas também aprender, porque estamos todos aprendendo, que o acolhimento, ele não é só na primeira semana de aula. É uma proposta que ele seja realizado ao ano inteiro, esse olhar atento e cuidadoso com os alunos, com a nossa comunidade escolar, de modo que a gente consiga aí ter uma escola mais viva, mais pulsante, e cheia de transformações. E obrigada. Obrigada, meninas, por estar aqui com a gente essa semana, dando início a esse momento formativo com os professores das áreas de humanas. Mas a gente gostaria de reforçar com vocês, né, para muitos professores que estão entrando na rede agora ou estão exercitando a docência nesse momento, os materiais de apoio que nós temos aí para nossa caminhada pedagógica de 2021. Aqui são os caminhos oficiais, né, que a gente tem, que eventualmente o professor, na sua liberdade de cátedra, pode trazer outros materiais que vão aí fortalecer, enriquecer pedagogicamente, tá bom? Então, as aulas alinhadas ao currículo paulista e BNCC, aqui vocês terão disponível o link para acesso direto ao currículo paulista, tanto na etapa do ensino fundamental como na etapa do ensino médio, tá bom? A gente vai disponibilizar esse PPT para vocês nesse comunicado. Para vocês também, nós colocamos aqui, no caso dos anos finais, as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. Então, vocês terão aqui também acesso rápido a esse material. O material de apoio, tá? Com o caderno do aluno e o caderno do professor. No caso do caderno do professor, para anos finais de Geografia e Ciências, e o material de apoio do Inova Educação 2021 para projeto de vida, tá? Para o ensino médio, nós temos aqui as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. Eu coloquei aqui para a primeira série, porque, né, como foi falado no planejamento, esse ano foi, né, o ano passado, né, estamos vivendo a implantação do novo currículo do ensino médio, esse ano efetivando para a primeira série, no ano de 2021 para a segunda série e no próximo para a terceira série do ensino médio, tá? Aqui também o material de apoio para o professor, para aluno. E aí, uma novidade, né? Para ensino anos finais e primeiro ano do ensino, primeira série do ensino médio, nós temos esses materiais com um novo nome, chama-se Currículo em Ação, tá? E para a segunda série, terceira série, se mantém o São Paulo Faz Escola. Aqui eu gostaria de trazer uma questão para vocês. Nós já colocamos naquele grupo que a gente troca algumas ideias, que eu coloco aqui o convite também para quem quiser participar conosco, que as habilidades essenciais desse ciclo estão alinhadas ao novo currículo para o ensino médio, tanto também as aulas do centro de mídias. Então, o professor que optar por esse caminho no ensino híbrido,
e todas as funcionalidades do CMSP, não estará tão alinhado com o São Paulo Faz Escola da segunda série e terceira série. Então, aí o professor vai precisar, se for utilizar apenas o material de apoio do São Paulo Faz Escolas para essas séries, aí, de repente, pensar a possibilidade de das transmissões já gravadas, né, as reprises, por conta dessa mudança aí na estrutura e na organização curricular que prevê o novo ensino médio, tá? Aqui nós temos também o material de apoio do Inova Educação, projeto de vida para a segunda e terceira série do ensino médio. Possibilidades a mais que estão aí, que são oficiais. Nós temos o Currículo Mais e o repositório do CMSP, que veio como uma novidade esse ano, e que, de fato, ele estrutura bem a busca, né, e organização. Então, o professor que está aí se alinhando com as aulas do Centro de Mídias, ele consegue antecipadamente, por exemplo, aulas que ocorrerão na semana que vem ou até na próxima, ele já consegue pelo menos um PPT, né, da habilidade será desenvolvida, alinhada com as habilidades essenciais e com o currículo, ele já tem a estrutura da aula e que ele pode utilizar aquele material para dialogar com a aula em transmissão, no caso das escolas que estão fazendo rodízios semanais, tá bom? O Currículo Mais, é importante lembrar, né, do que a gente conseguiu explorar, que tem atividades voltadas para a matemática, não encontramos muitas específicas para as áreas de ciências humanas, mas que imaginamos que é importante fazer esse diálogo, né, o trabalho interdisciplinar. E também o material do Aprender Sempre ainda não está disponível para ciências humanas nesse primeiro momento, tá bom? Pensando em tudo isso, é importante a gente vislumbrar e relembrar ou reforçar, né, aprofundar ideias do planejamento. Para que o aluno goste tanto de uma disciplina, chegando a afirmar que aprendeu, a ter prazer em estudar a matéria, pode-se inferir que o professor comparava tudo o que ensinava com o cotidiano de modo muito competente. Em resumo, é preciso ser criativo para conseguir fazer essas relações, essas pontes entre teoria e prática. Para fazer isso, a gente acredita sobre a necessidade do planejamento. A organização do trabalho do professor é extremamente necessária para que ele articule as ideias, estabeleça mecanismos, relacionando o conteúdo da disciplina ao contexto do mundo do trabalho, a partir da leitura do contexto sócio, político e econômico. E o êxito está neste planejamento. O plano de ensino. Fala-se em plano de ensino bimestral, semestral, anual. Mas, de toda forma, ele deve estar centrado nas expectativas de aprendizagem previstas para a série, que norteiam as ações durante o processo de ensino e aprendizagem. E, no final de cada, no caso aqui bimestral, deverá ser feita uma reflexão do trabalho realizado, com os ajustes durante o processo de ensino em relação ao que é indicado no currículo. Então, o que nós temos que fazer? Aquelas habilidades das quais não foram alcançadas deverão ser trabalhadas. Redefinição de atividades previstas ou estratégias para resolver problemas previstos. Quando você pesquisar buscar essa habilidade, fica fácil desenvolver esse objetivo, com a metodologia que você pretende usar. Mapas conceituais, estudo de texto, e qual a avaliação que você pretende, né, para saber, né, se realmente o que o menino conseguiu com os objetivos, as habilidades que foram traçadas para tanto. O plano de aula, o que tem nele? Tudo que vai ser desenvolvido em um dia de aula, né? Então, representa uma previsão, uma situação pensada, uma ação que ainda vai acontecer e deve se efetivar de maneira organizada. Provoca os alunos
oferece suporte da segurança ao trabalho do professor com os alunos. Através do plano de aula, que a gente crie condição, né, de uma aula interessante, de uma aula que faça sentido à formação do aluno, né, como também avaliar sua prática e replanejar suas aulas. As formas como vem conduzindo suas aulas e de que formas e estratégias podem auxiliar na melhoria do trabalho pedagógico e também propiciar a reflexão sobre a estratégia utilizada, com o contexto de sala de aula, do grupo de alunos da escola, entre outros. São palavras, então, de Libânio, onde ele publicou em 1994, e esse artigo está no portal Educação. O plano de aula, então, como a Eliana veio trazendo, veio costurando todo esse aporte teórico para a gente pensar, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Que ele demonstra nossa consideração com relação a essa mediação que a gente busca construir na relação com o aluno. E ele nos oferece muita segurança também, porque uma vez que o professor reflete, né, pensa na sua intencionalidade pedagógica, alinhado ao currículo e toda a estrutura que a rede oferece, proporciona, diante em questão, até mesmo pensando na questão de legislação, né, que a gente está ali para desenvolver aquilo que a gente faz parte de um contexto maior, da rede pública do Estado de São Paulo. Então, quando a gente consegue estruturar aquilo para duas aulas, dependendo aí do componente curricular, né, da organização, a quantidade de aulas que o professor tem, por exemplo, geografia, anos finais são 4, já para o ensino médio, vão para 2 aulas. Então, isso requer também muito manejo do professor, para muitas vezes pegar a necessidade de desenvolvimento, às vezes, de 2, 3 habilidades e conseguir fazer com que encaixe naquele tempo que é previsto, que seria o ideal. Muitas vezes nós sabemos, olha, veja só essa questão da pandemia, né? Aí veio até a necessidade de desenvolvimento das habilidades essenciais, porque aquelas habilidades que estão no currículo, foi notado que diante da conjuntura, seria muito difícil construir e consolidar, diante de todos os obstáculos e intempéries aí que a gente passou. Então, assim, quando a gente fala dessa organização, alguns professores desenvolvem isso num arquivo de Word, de Excel. Eu, particularmente, quando estava na sala de aula, eu adorava o meu caderno, que eu chamava de diário de bordo. Então, eu sempre estruturava ali os tópicos, eu sempre trabalhei muito com mapa conceitual também para a organização das aulas. Para cada professor, pode funcionar um jeito diferente. Para as escolas PEIs, nós sabemos, né, de toda a estruturação, de modelos que eles utilizam, né, e desse retorno que vai para o diretor, retorna para o aluno, faz todo esse diálogo junto com o professor para aprimorar. Nas escolas regulares, esse diálogo para aprimoramento desses planos de aula acontece junto ao PC e junto aos colegas. Mas é sempre importante trazer a importância desse registro, dessa organização, porque a gente chega na sala de aula muito mais seguro e muito mais alinhado com aquela intencionalidade pedagógica que a gente está querendo construir ali, tá bom? E mesmo que aconteça eventualmente, né, ocorra estes imprevistos, nós conseguimos até naquele momento pensar em possibilidades, porque a gente está mais seguro daquilo que a gente teria que desenvolver ali. Então, pensando no plano de aula, né, para esse ano, então a gente tem que focar nas habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. No acolhimento, a gente já vai ter acesso ao perfil dos estudantes, a fase de desenvolvimento que eles estão, como eles estão emocionalmente, inclusive, como que está a questão cognitiva, né, socioemocional. Se ele fez as avaliações do ano passado, ou se não fez, como que está o processo avaliativo, para saber de onde eu vou partir para aquele grupo de alunos, ou para aquele aluno em especial. Então, para esse grupo de alunos desta minha unidade escolar, qual recurso didático está disponível, é possível e se torna funcional para a minha prática? Então, assim, o currículo em ação, né, que é esse material de apoio dos anos finais do primeira série do ensino médio. O aprender sempre, eu posso trazer algumas questões aí do língua
portuguesa, matemática, ciências da natureza, que já tem disponibilizado para dialogar com a gente das ciências humanas. Porque ali a gente tem também a estrutura, né? Esses materiais, eles trouxeram muito a estrutura da aula, né? Para a gente trabalhar o pré, o desenvolvimento e o final. Eu achei que esses materiais, eles estão bem interessantes como material formativo para a gente pensar mesmo a organização das aulas. Pensar também as diferenças entre as turmas numa mesma série ano. Muitos de vocês, né, em escolas grandes, vivem esse contexto. Muitas vezes, eu já cheguei na minha experiência pessoal, ministrar aulas para 6 turmas de primeira série do ensino médio. E por mais que a gente organizava uma mesma estrutura de aula, ela nunca acontecia da mesma forma. Por quê? Porque você tem naquela turma, né, uma relação estabelecida diferente. Então, como que você faz também para adequar isso, pensando nas atividades, né, quando e conforme necessário, né, evitando estigmatizar, né, essa turma vai mais rápido, essa é mais lenta, cada uma tem a sua identidade, a sua característica, e cada uma funciona de um jeito diferente. Então, o plano, ele também precisa prever essa atuação junto a essa diversidade, principalmente, né? E o contexto também de 2021, pensando na aula presencial e remota. E aqui eu trago também uma questão muito importante, que é as adaptações curriculares para os alunos público-alvo da educação especial. Então, como trazer aquela habilidade que está sendo prevista para aquele grupo de alunos, para aquele aluno que necessita de uma adaptação. E aí, muito diálogo com o APC, muito diálogo com o PCNP de Educação Especial, muita busca por formação e informação para a gente conseguir fazer com que esse aluno se sinta de fato acolhido e incluído nas atividades. Então, muitas vezes o professor vai precisar, inclusive, repensar um plano de aula ou fazer um outro plano de aula para atender a demanda inclusiva desse aluno. Sobre a questão do programa especial, alunos especiais, no currículo em ação, você busca lá, você vai encontrar algumas sugestões para o trabalho com eles. Perfeito. Mais uma possibilidade de caminhos, né, para a gente conseguir, de fato, incluir e, de fato, cumprir com a função social aí da escola. Aqui nós temos, então, um exemplo do plano de aula. Então, você encontra no currículo lá, né, a unidade temática, faz a escolha da habilidade que você vai trabalhar naquela aula, a descrição, o objeto de conhecimento, o objetivo para que do que será trabalhado. Isso é muito importante, o professor ter claro o objetivo daquela aula, porque quando o professor entra com isso muito tranquilo para ele, ele consegue construir mais facilmente esse sentido e essa relação com o aluno. E aí o aluno se sente super confortável também com isso, porque ele entende que o professor está entendendo o momento e a atuação dele ali naquele momento, e que o tempo tem que ser oportunizado. A questão dos conteúdos, o que será trabalhado, a metodologia de ensino, que a gente vai ampliar um pouquinho mais a possibilidade aqui de discussão, né, de conversa. Os recursos, isso muito importante, pensando na questão do ensino híbrido, que a gente vai comentar mais detalhadamente também nessa formação, e os processos de avaliação, sempre lembrando, né, da avaliação contínua, de incorporar processos de autoavaliação também, e também as atividades previstas no caminho para que você consiga diagnosticar se a habilidade está sendo consolidada. Metodologias. Então, a aula invertida, né? Você dá uma dica para o aluno fazer um estudo prévio de algum tema em casa e no retorno, no momento oportuno do encontro, né? Da aula presencial, fazer a discussão e a conversa daquilo a partir de um roteiro de estudos, de atividade. A produção de um mapa conceitual junto ao professor na lousa, de repente, ou até mesmo utilizando mídias, né? Hoje a gente tem um Mentimeter que consegue fazer um panorama das palavras ou palavras-chave que os alunos conseguem colaborar, dependendo do tema que o professor oferece. Produção de vídeos,
o desenvolvimento de projetos, aula expositiva dialogada, estudo de texto, a iniciação científica, né, que a gente trabalha muito a questão das problematizações, do pensar cientificamente, a resolução de problemas, rotação por estações e estudos de caso. Alguns deles nós detalharemos logo mais. Pensando em metodologia, a gente fala e reforça a questão da metodologia ativa. Quando a gente fala em trabalhar habilidades, a gente vai falar um pouquinho da taxonomia de Bloom também. A gente está sempre, vocês podem identificar que a habilidade sempre se inicia com um verbo. E verbo promove, ele é uma ação. Então, o verbo, ele provoca uma ação no estudante, porque a gente está falando de uma educação que já não é um estudante passivo. Ele precisa estar ativo para que o processo do aprendizado ocorra. Então, a metodologia, naturalmente ela vai se tornar ativa se o professor já está trazendo no seu plano de ensino, no seu plano de aula, essa concepção que já está alinhada com o currículo e com a Base Nacional Comum Curricular. Então, o professor trabalhando de uma maneira coerente, né? E aí, essa metodologia, ela promove um ensino que foca o quê? Naquela dimensão integral, nas multidimensões do indivíduo e na formação integral desse estudante. Então, o estudante não é só o cognitivo, ele é o cognitivo, ele é o afetivo, ele é o emocional, social, cultural. Então, essas multidimensões que a gente reconhece e acolhe na sala de aula. Promover uma atitude autônoma e participativa do aluno, porque quando você pensa num verbo como analisar ou relacionar, ele está pensando nas ações disso, né? Então, como promover essas ações no seu plano de aula? E aí, a constante relação com os objetivos gerais e específicos do planejamento. Então, tudo aquilo que você traz o aluno para construir junto, está alinhado ao objetivo que você pensou, que você estruturou, a partir daquilo que é previsto no currículo? E aí, pensar, né, nessas atividades presenciais ou mediadas por tecnologia, que é o desafio que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que começa a ser a ideia do que a gente falava do novo normal. Então, nós temos 3 tipos de abordagens aqui. A baseada em problemas, baseada em projetos e entre times, né? Baseada em problemas, quando a gente trabalha a resolução colaborativa de desafios. Então, você lança uma pergunta, de repente, né? E você vai trabalhando ali com os alunos e eles vão trazendo possibilidades para uma solução no contexto ali entre todos, né? Todos se ajudando. Essa busca por soluções. Uso de tecnologias ou outros recursos. Então, de repente, a gente tem aquele matching inter que você coloca uma palavra-chave e ela vai formando tipo um brainstorming, né? Uma nuvenzona, assim, com várias colaborações. E aí o professor consegue identificar a palavra que mais foi utilizada e ele consegue trabalhar a partir disso, por exemplo. E estimula ações como investigar, pesquisar, sintetizar, porque uma vez que você tem um material como esse, você consegue tirar uma síntese de como que os alunos estão compreendendo aquilo, e como que você pode, de repente, mediar ou conduzir para o objetivo da aula. Baseada em projetos, o Mão na Massa, por exemplo, o Centro de Mídias usa muito isso, inclusive hoje no Momento Chamego nós temos um exemplo de uma aluna que desenvolveu um projeto muito legal no Mão da Massa. Resolução por meio de investigação, projetos, eventualmente, ou aquele faça você mesmo, que estimula a autonomia do aluno, e o aprendendo a fazer, e aí com perguntas norteadoras, ou norte, sul, leste, oeste, né, a gente brinca mais como, o que, por quem, para quem. E também entre times, que a gente falou, se falou muito no ano passado, a gente vem trazendo esse conceito de grupos colaborativos, né? Então, grupos que se ajudam entre si, alguns com algumas facilidades que os outros precisam desenvolver e vice-versa. Então, são grupos que colaboram um com o outro. Trabalho coletivo, colaborativo, por meio de situações, problemas, projetos, estudos de caso, que estimula o pensamento crítico, porque a todo momento, quando a gente está no grupo, a gente constrói, precisa se ver desafiado a construir argumentos para defender um ponto de vista.
Estimula, então, esse pensamento mais crítico e o desenvolvimento dos aspectos socioemocionais, como a empatia e a extroversão. Porque muitas vezes, quando a gente trabalha em grupo, a gente precisa construir uma comunicação para muitas vezes, né, nos colocarmos, falarmos com gentileza aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gostaria de colaborar, aquilo que a gente não concorda naquele momento, mas que vocês pensam numa ampliação geral para que dê certo a atividade. Os limites de cada um, isso é muito importante também dos alunos aprenderem a se colocar. Eu tenho vergonha de falar, mas o meu colega é comunicativo, eu posso desenvolver a síntese? Então, são combinados que eles vão construindo entre eles quando a gente oportuniza isso num plano de aula. E a avaliação, que está fazendo parte de todo esse processo, como participação ativa, autonomia dos alunos, o protagonismo nas aulas, participação colaborativa, se eu vejo o desenvolvimento dos trabalhos em grupo entre eles e eu avalio isso positivamente, porque isso também é algo que precisa ser valorizado em questão de atitudes. A questão da participação solidária, se o aluno conseguiu ser competente no desenvolvimento daquilo. Realização proativa, entrega de exercícios, por exemplo, atividades propostas pelo professor, tanto individual como em grupo. Realização de atividades com questões objetivas ou questões dissertativas, ou até mesmo, por que não, questões de livre expressão artística. Eventualmente, o professor, naquele objetivo do planejamento da aula, ele permite que o aluno consiga expressar uma resposta, por exemplo, através de charge, ou através de um rap, uma música, ou, de repente, através de um teatro, enfim. Tudo vai depender do planejamento desse professor e quais as habilidades que ele quer desenvolver, e também pensando nas questões das competências e das macrocompetências socioemocionais que a Silvana trouxe anteriormente, que a gente também falou um pouquinho ano passado, né? E para quem quiser se aprofundar mais nisso, também tem um percurso formativo do Instituto Ayrton Senna, que explica certinho e dá direcionamentos e possibilidades para a gente trazer e implementar nas nossas aulas. Realização de pesquisa, participação de seminários. Então, isso torna a avaliação um processo contínuo, não um fim em si mesmo. Então, ela é formativa, tanto para professor como para aluno, porque estabelece uma relação mais nutritiva entre eles. E aí, Eliana? E aí, que no currículo paulista, você já deve ter observado, principalmente do ensino médio, você observou que existem lá categorias. Essas categorias, elas também estão no currículo no ensino fundamental, né? Só que elas estão presentes, assim, na operacionalização das competências. Agora, no ensino médio, elas são explicitadas. Por quê? Por causa já está levando em consideração a capacidade de abstração e simbolização dos estudantes. Pode estar pensando que essas categorias sejam temas. Não. Os temas, eles aparecem naqueles dos TCT, que são temas contemporâneos transversais. Mas o que são, afinal, né, essas categorias? Então, elas funcionam como eixo, né? E em torno circulam, então, ideias, fenômenos e processos políticos, sociais, econômicos e culturais. Essas categorias, elas vão se articular com o quê? Com as competências gerais da educação básica, com as áreas de ciências humanas do ensino fundamental, principalmente mais declarada, mais aberta no ensino médio, né, na área de ciências humanas sociais aplicadas, que vai proporcionar, que vai garantir ao estudante o desenvolvimento de competências específicas, relacionando cada uma delas, certo, às habilidades a ser alcançadas nessa etapa. Bom, pessoal, agora eu vou trazer uma novidade para vocês, hein? Ensino híbrido. Então, possibilidades de implementação. Será passado um vídeo, né, que faz parte desse curso, que tem uma síntese de possibilidades para vocês implementarem o ensino híbrido nas escolas. E são possibilidades aqui pensadas na realidade
de professores também de escola pública. Então, assim, vocês vão ver que é resultado de uma pesquisa, né, da Lília, e ela traz aqui aquilo que foi mais funcional e que foi possível para aquilo que a gente tem hoje na escola pública. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Sustentada porque combina as vantagens da educação online com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Algumas propostas de organização da aula no modelo de ensino híbrido são consideradas disruptivas em relação às salas de aula tradicionais. Isso porque elas não incluem a sala de aula tradicional em sua forma plena e tendem a ser mais difíceis para adotar e operar. Na nomenclatura do ensino híbrido desenvolvida pelo Instituto Clayton Christensen, os modelos de rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida seguem um modelo de inovações híbridas sustentadas. Eles incorporam as principais características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino online. Os modelos flex, à la carte, virtual enriquecido e de rotação individual, por outro lado, estão se desenvolvendo de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional. Vamos conhecer cada um desses modelos. O modelo de rotação é aquele no qual, dentro de um curso ou matéria, por exemplo, matemática, os alunos revezam entre modalidades de ensino em um roteiro fixo ou a critério do professor, sendo que pelo menos uma modalidade é a do ensino online. Outras modalidades podem incluir atividades como as lições em grupos pequenos ou turmas completas, trabalhos em grupo, tutoria individual e trabalhos escritos. O modelo de rotação tem 4 submodelos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Percebemos que os modelos de rotação que são considerados sustentados são mais fáceis de serem implementados porque, de certa forma, sua implementação está nas mãos do professor. Ao planejar sua aula, uma vez que conte com recursos digitais, pode inserir propostas no modelo rotacional e realizar a maioria delas sem depender de outros profissionais da escola. Você vai conhecer em detalhe essas propostas. No modelo de rotação por estação, os alunos fazem um rodízio de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, em várias estações, sendo pelo menos uma delas com tarefas online. As demais podem ser tarefas escritas em papel, pequenos projetos, instrução individualizada ou trabalhos em grupo. Observe que nesse modelo é possível aos estudantes trabalharem de forma colaborativa, mesmo na estação em que estão trabalhando online. O professor pode, dessa forma, trabalhar com grupos específicos de estudantes. As estações são fixas e os estudantes rotacionam por elas. A mudança de grupos ou a rotação pelas estações pode ser definida pelo professor, que avisa o momento de mudança, ou cronometrada, dependendo dos objetivos a serem alcançados na proposta. A sala de aula invertida é o modelo mais simples para dar início à implementação do ensino híbrido. Nesse caso, os alunos estudam em casa um conteúdo online, sugerido pelo professor ou não, e aplicam ou praticam em sala de aula o que foi estudado. É possível aprofundarmos o modelo de sala de aula invertida e envolvermos a descoberta, a experimentação, como proposta inicial para os estudantes. Após experimentar algo, como uma atividade prática de ciências, os alunos podem levantar hipóteses e pesquisar sobre elas em casa, de forma online, por meio de vídeos, simulações, leituras. Na aula seguinte, os resultados das pesquisas podem ser discutidos e a conclusão é construída por toda a turma. Diversos estudos têm mostrado que os estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando seus conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as estruturas cognitivas já existentes, para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm uma melhor compreensão conceitual sobre uma ideia quando eles exploram um domínio primeiro e, então, têm um contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, um vídeo ou a leitura de um texto. Estudiosos dessa área afirmam que o modelo que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que você não pode buscar respostas antes de pensar nas perguntas. No laboratório rotacional, os alunos fazem um rodízio em pontos específicos, de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, entre um laboratório de informática e a sala de aula. Dentro do laboratório, eles aprofundam, treinam e realizam as atividades online.
Nesse caso, o professor da disciplina fica em sala de aula e os estudantes no laboratório. As atividades no laboratório serão realizadas de forma individual, para que cada estudante consiga solucionar suas dúvidas ou aprofundar seus estudos. Veja que esse modelo já pode envolver mais profissionais da escola e não depende apenas da atuação do professor em sua sala de aula. Em alguns casos, 2 turmas da mesma série ou ano podem ser envolvidas e a organização pode ser feita entre os 2 professores. Vocês viram que, nesses modelos considerados sustentados, não há muita dificuldade para a implementação, dependendo apenas de um bom planejamento feito pelo professor. Os próximos modelos que iremos conhecer, considerados disruptivos, mexem com a organização da escola tradicional e requerem mais envolvimento de outras equipes, além dos professores. Coordenação e direção da escola têm um papel fundamental nessa proposta. O modelo de rotação individual é o primeiro exemplo considerado disruptivo. Apesar das semelhanças com a rotação por estações, nesse caso, o aluno cumpre uma agenda individualizada em seu percurso pelas estações. Essa agenda, previamente combinada com o professor, pode envolver a passagem por todas as estações ou não. Irá depender das características do estudante e da forma como ele aprende melhor. Lembre-se de que os objetivos devem estar claros e o percurso do estudante deve corresponder ao que ele precisa atingir. No modelo Flex, a aprendizagem online é a espinha dorsal. Cada aluno tem uma agenda personalizada e pode direcionar seu aprendizado de acordo com as suas necessidades, entre as modalidades de aprendizagem. Há um professor ou um tutor que pode oferecer o suporte necessário para as necessidades do estudante, garantindo o ensino personalizado. Os alunos podem trabalhar individualmente nos computadores ou em pequenos grupos. Podem ter aulas de ciência em um laboratório ou trocar ideias na área social. A ideia é que os alunos se movam com flexibilidades por essas propostas, focando no que precisam e quando precisam. É diferente do modelo de rotação individual, porque os alunos não são obrigados a passar nenhum tempo determinado previamente por atividades específicas. Talvez ele aprenda por meio de uma atividade prática com outros estudantes, talvez sozinho, talvez por meio de um vídeo ou leitura. Além disso, não há divisão por ano ou série, e estudantes de séries diferentes têm a oportunidade de aprender juntos. A chave é que a atividade esteja baseada em sua proficiência e domínio, e ao passarem grande parte do dia nesse modelo Flex, eles tenham tempo para fazerem coisas diferentes e aprofundarem seus conhecimentos, desenvolvendo e aplicando seus projetos. A ideia do estudante como um agente do conhecimento é algo visível nesse modelo. Então, vocês viram aí no vídeo várias possibilidades de trabalho do ensino híbrido. A gente queria reforçar também que quando a gente trabalha a partir das habilidades, nós pensamos em trazer um contexto a partir da taxonomia de Bloom. Ele já vem estruturando materiais das áreas de linguagem da rede, e a gente achou importante trazer ele aqui nesse momento, porque pode oferecer para nós, das áreas de ciências humanas, uma melhor compreensão de como que ocorre, né, um processo de ensino-aprendizagem baseado no desenvolvimento do aluno. Então, quando a gente fala das habilidades, às vezes existem alguns verbos aí que são mais complexos do que outros, e que se a gente não compreender aquilo que o aluno precisaria ter desenvolvido em determinado período e não desenvolveu, a gente às vezes exige sem oferecer possibilidade de resgatar alguns conceitos. Então, esse conceito, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 50 e foi desenvolvido por um conjunto de estudiosos de diferentes áreas, liderados por Benjamin S. Bloom. E aí vai ser trabalhado o domínio cognitivo, no caso ele trouxe lá da década de 50, o foco do domínio cognitivo, a partir de 3 principais aspectos. O cognitivo, referente ao intelecto e aprendizagem, o afetivo, relacionado às questões envolvendo o histórico do indivíduo e o seu socioemocional, e o psicomotor, ligado às habilidades relacionadas às atividades motoras. A gente pode trazer em outros momentos formativos mais detalhes da bibliografia do Bloom. Esse material eu peguei numa apostila do Centro de Estudos de Línguas
que nós recebemos via rede, e aí eu fiz alguns recortes para orientar e dar suporte a isso que a gente está trazendo aqui hoje para vocês. Mas a gente pode ampliar o estudo, né, desse profissional, desse pesquisador e do seu grupo, tá bom? Mas, basicamente, ele traz a ideia dos esquemas cognitivos. E aí, a importância da gente compreender que a formação da aprendizagem está composta por diversos níveis de aprofundamento, sendo um nível mais complexo que o anterior. É um processo de construção mesmo, quando a gente pensa lá nos tijolinhos, da base estrutural da linguagem que a gente precisa na relação do sujeito com o mundo, e ele vai se construindo na medida que quanto mais essas relações forem ricas no repertório, mais esse indivíduo vai se desenvolvendo. Então, quanto mais alto for o objetivo, maior a aprendizagem do estudante. E aí a gente tem essa pirâmide aqui. Qual que é o nível mais básico que ele entende para o desenvolvimento dessas habilidades? Ele usa o termo que recordar. Então, por exemplo, reconhecer, listar, descrever, identificar, recuperar, denominar, nomear, localizar, duplicar, memorizar, expressar, definir, repetir. Quando a gente pensa nas nossas atividades lá nos anos iniciais, ou até quem tem uma memória melhor e lembra lá quem vivenciou o período da educação infantil, creche, né, ou jardim de infância, sempre existiam as atividades pensando no processo de recordar, lembra? Então, reconhece, você descreve, você lista, você identifica, e aí você traz isso para a sua vida adulta, sim, também, e a partir disso que você consegue construindo outras habilidades, como compreender. Compreender exige o quê? A gente inferir, aprender a resumir, conseguir dar exemplos, né, exemplificar, explicar, comparar. Então, quando você relembra algo, você consegue comparar. Então, você precisa, para comparar, recordar. Então, veja como um vai dependendo do outro para se desenvolver. Quando a gente pensa na habilidade de aplicar algo, né, você precisa na questão de jogar, executar, compartilhar, usar, demonstrar, implementar, resolver. Para você aplicar algo, você precisa ter compreendido algo. E para você ter compreendido, você também exercitou processos de recordação. Então, veja, né, o que esse pesquisador, né, essa taxonomia de Bloom, ela traz para a gente. Esses níveis de compreensão do mundo. Pode falar, Eliana. Sobre esses níveis de compreensão, vamos supor que você trabalhou com seus alunos o recordar. Então, o nível superior é compreender. Vamos supor que seu aluno, você percebeu que um aluno não conseguiu listar, mas a maioria conseguiu. Então, está aqui uma habilidade que deve ser, né, reforçada para preparar melhor, para preparar esse aluno, porque ele não conseguiu sair do nível 1. Então, para cada um aqui, é fácil a gente observar esses verbos, os níveis de dificuldades, para poder conduzir o aluno ou voltar-nos para a dificuldade daquele determinado aluno. Obrigada, só isso. Isso. A gente pode pensar, para além da dificuldade, a complexidade, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, eu gostaria que vocês criassem, vamos pensar aí numa aula de artes, né? Uma estrutura pensando no sentimento do amor, ou da raiva, ou enfim, vamos pensar em algum sentimento. Muitas vezes, se essa criança, na sua vida escolar, ela não teve o desenvolvimento socioemocional e ela não aprendeu a nomear sentimentos, será que ela vai conseguir criar, produzir, projetar, transformar materiais para conseguir, de alguma forma, desenhar aquilo que ela sente no material? Então, isso é um exemplo hipotético, mas para a gente conseguir perceber como um nível que a gente entende que é o básico aqui no recordar e dentro dele tem o nomear, se às vezes a gente não consegue nomear algo, a gente tem dificuldade de ter consciência daquilo, né, de compreender aquilo. A gente dificilmente vai conseguir argumentar,
né? Como que você argumenta algo que você às vezes nem nomeia? Ou às vezes você nomeia, mas de uma maneira distorcida. Pode falar, Liana. Não, eu só queria acrescentar, só quero acrescentar, né, que esses verbos, eles envolvem as habilidades que podem ajudar a planejar nossas aulas, como eu falei para vocês, né? Com avaliação aí, com expectativas mais claras, mais objetivas, sempre percebendo a evolução do aluno a partir desses verbos aí. Isso, desse olhar aí que o Bloom traz para nós e que pode nos parecer interessante aí, né? Então, assim, o Centro de Estudo de Línguas está baseando todo o seu aparato para intervenção nos alunos a partir dessa concepção. Então, a gente traz para vocês, para ver se faz sentido, se vocês gostariam de aprofundar, porque para a gente, quando a gente pensa nas aulas a partir das habilidades, faz muito sentido. E para o professor conseguir mapear melhor o que ele precisa. Então, se o aluno está com a dificuldade de criar algo, construir, desenhar algo novo, planejar, às vezes a gente precisa resgatar algumas coisas, né? E aí conseguir avaliar melhor, que também avaliar é um nível de complexidade aqui. A gente só consegue avaliar quando a gente consegue passar por recordar, compreender, aplicar, analisar. Então, veja que interessante. E aí, nessa organização, tem o processo da construção do conhecimento. Então, quando o aluno ele recorda, ele lembra fatos e conceitos, ele compreende quando ele consegue explicar ideias ou conceitos, ele aplica quando ele consegue usar as informações que ele compreendeu e que ele recordou em situações novas. Ele analisa quando ele consegue fazer as conexões entre as ideias de quando ele também aplicou, compreendeu e recordou. Ele consegue avaliar quando ele consegue justificar uma posição ou uma decisão, a partir de análise, aplicabilidade, compreensão, recordar, né? Então, muitas vezes a gente avalia a partir da experiência emocional de algo, por exemplo, né? E aí a importância da gente se colocar como uma escutativa, por exemplo, de um outro. A gente pensa em justiça restaurativa, por exemplo, de compreender o ponto de vista do outro para conseguir avaliar de uma maneira mais ampla, por exemplo. O processo de criar, produzir trabalho novo ou original. Por que muitas vezes a gente está na sala de aula, a gente pede para o aluno criar um texto, né, uma dissertação, e você vê assim que às vezes eles se sentem travados. Mas o que eu vou colocar, professora? Né? E aí a importância da gente trazer, assim, porque muitas vezes está lá, né, já está com eles ali, eles só precisam conseguir avaliar, conseguir analisar, aplicar, ou às vezes até recordar fatos que eles consigam trazer ali e que traz a originalidade do trabalho, por exemplo. E aí, a gente identifica que cada um desses níveis, eles se interdependem, né? Então, um depende do outro para que consiga se construir para se tornar mais complexo. Então, na base, a gente tem ações mais básicas. E, de acordo com a teoria de Bloom, até as mais passivas. Então, por exemplo, assistir aula, vídeo, reproduzir determinados tipos de texto. E aí, com o desenvolvimento cognitivo aumentando, quando há essa possibilidade de experimentação e interação nas aulas, pensando aí nas metodologias ativas, entre esses indivíduos, essas situações, elas vão tornando mais complexa, vão possibilitando que amplie o repertório de atuação desses alunos. E os domínios cognitivos mais altos, como, por exemplo, a questão do criar, eles podem ser desenvolvidos por meio de ações mais ativas por parte do indivíduo, em situações nas quais há a aplicação de conhecimentos previamente adquiridos por meio de uma análise contextual e síntese. E aí, a originalidade, e aí aquilo que a gente chama de autonomia, de protagonismo, né? Que aí ele consegue criar e ser autêntico no seu papel social no mundo. E aí a gente traz essas possibilidades para, de repente, tornar a intencionalidade pedagógica de vocês mais reflexiva, o que já é, mas traz uma possibilidade a mais aí para conseguir mapear quando vocês precisarem sanar uma dificuldade, né, uma defasagem de algumas habilidades dos alunos aí nesse momento inicial que vocês estão acolhendo e fazendo as avaliações diagnósticas.
Então, a gente vai para o nosso momento chamego. A gente traz aqui alguns materiais que os professores nos mandaram o ano passado. Então, nós temos o trabalho Mão na Massa. Essa professora nos trouxe esse trabalho da aluna Gabriela Cristina, do 6º B, o ano passado, da Escola Alberto Medaljon, que foi inspirada na aula de História do CMSP. A professora trouxe um relato muito emocionante, que ela encontrou a professora do CMSP, aliás, foi assim, a própria aluna foi atrás da professora Janaína Jardim no Instagram e enviou o trabalho que ela tinha feito no Mão da Massa durante a aula do CMSP. E aí a professora Janaína deu um retorno do trabalho dela e que seria apresentado na aula do CMSP do dia 9/12. E veja como é o processo de aprendizado, né? O que é uma biga? Eu fiquei super curiosa para compreender melhor. E é uma carroça de 2 rodas, movida pelos cavalos, semelhante a uma quadriga, movida por 4 cavalos, e foi usada na antiguidade como carro de combate. Aqui também a professora Elizabeth Pedro Bueno, a professora Viviane Brisante May e o professor Luciano Martins. Todos trouxeram as atividades que estavam desenvolvendo com os alunos, né? O professor estava trazendo a intervenção usando a tecnologia. A professora da disciplina de História trouxe as atividades que ela estava pensando, o caderno pedagógico, e a professora trouxe alguns registros de atividades dos alunos aqui dos cartazes. Somos todos iguais, trabalho de História do 9º ano. Tivemos aqui também a professora Fabiane Cancian. Ela trouxe alguns depoimentos, né? Ela favoreceu um encontro entre alunos para falar sobre o Profis. Muito legal. Ela levou relatos de experiência aos alunos, o que é uma oportunidade muito legal para aluno de escola pública para ingresso aí na universidade. Muito legal mesmo, professora. Nós tivemos aqui também um bate-papo Profis com o professor Rafael Cavalcante, muito bacana também. Ele é PCA na escola. Também aqui na escola João Neri, né, a gente teve o bate-papo do Profis, olha lá os alunos que participaram, que legal. Tem detalhes aqui, tem o YouTube também com link que vocês podem acompanhar. Aqui também a escola Dom Nery, na área de Ciências Humanas, foi o projeto NeriCast, com a professora Adriana Guimarães, de História e Tecnologia. E aí todo o trabalho que foi desenvolvido, e vocês também têm acesso aos podcasts, e estão na playlist do YouTube, que vocês conseguem acessar, explorar e conhecer o trabalho. Aqui nós temos também o trabalho da professora Fabiane Cancian, ela compartilhou um drive com a gente, com vários trabalhos das alunas, nós selecionamos apenas 3, mas assim, foi super aleatório também, não foi em ordem do que a gente achou, porque a gente nem tinha condições de avaliar isso nesse momento, né? Ela fez um trabalho sobre as heroínas negras, e a gente pegou 3 cartazes para vocês compreenderem. Eu tenho certeza que ela pode compartilhar com vocês também esse drive, e o resultado do trabalho dela com as alunas, muito legal. Nós temos aqui a professora Cláudia, da escola Vitor Meirelles, e ela traz um relato também das Olimpíadas de História. E aqui, né, espero que vocês tenham apreciado o nosso momento chamego. Na avaliação, vocês conseguem depositar atividades, vídeos, áudio, imagens dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, tanto presencialmente como remotamente com os alunos. Nós ficamos ansiosos para receber, para, quem sabe, a gente tornar público aí para os nossos colegas daqui 15 dias no nosso próximo ATPC da diretoria. Nossa reflexão final traz aqui para privilegiar o nosso desenhista Laerte, passou por um aperto aí por conta da Covid, mas por sorte, por bom atendimento e por tudo, conseguiu sair da UTI, está se restabelecendo, e a gente trouxe aí essas 2 tirinhas, né, para vocês, para a gente pensar aí. Aqui o link da nossa avaliação, que estará também junto com o comunicado. Aqui, para quem quiser participar do nosso grupo, professor ingressante, professor que está com um contrato novo aí, por favor, se quiserem participar do grupo de professores das ciências humanas, será muito bem-vindo. E aqui as referências. Agradeço a participação de todas, muito bom saber que a equipe do Conviva estava com a gente.
gente, colaborando, fortalecendo o movimento dessa questão da boa convivência escolar. E agradeço a Eliana também pela oportunidade. E é isso.